Unicamp 2019, segunda fase, primeiro dia. É com grande prazer que nós temos aqui a professora Lu e nós juntos, você assinante, internauta, né? Vai também acompanhar a resolução de redação e língua portuguesa. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos começar aqui pelas questões de português. Havia a primeira questão com a definição de parábola, né? Então, parábola, narrativa alegórica que evoca, por comparação, valores de ordem superior, encerra lições de vida e pode conter preceitos morais ou religiosos, né? E aí a questão girava em torno do conto A Hora e Veja Augusto Matraga, do Guimarães Rosa. E o item A pedia o seguinte, para você observar quais as semelhanças do gênero parábola que a gente encontra no conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, tá? E além disso, está pedindo também para a gente aqui para você relacionar com a definição apresentada, quer dizer, lá na definição, se você observar bem, ele coloca assim, narrativa alegórica, por comparação, que apresenta valores de ordem superior, encerra lições de vida e preceitos morais. A gente pode observar que, na Hora e Vez de Augusto Matraga, a gente tem um aspecto bem interessante. Acaba sendo um conto que se aproxima à parábola, porque tem um ensinamento moral. O Matraga foi um homem do mal, o Matraga foi um homem que tinha uma sede, né, de violência o tempo todo, e no fim ele vai se redimir de todos os delitos que ele acabou cometendo. Então a gente pode observar que existe um aspecto, um ensinamento moral. E existe também, como ele coloca lá, preceitos morais ou religiosos. Bom, a morte do Matraga é um símbolo de redenção. E a morte dele se dá na luta com o Joãozinho Bem-Bem, quando ele chega lá no vilarejo, e o Joãozinho Bem-Bem está fazendo muitas maldades no local, e o Matraga, então, vai tomar partido das pessoas que são vítimas do Joãozinho Bem-Bem. Quer dizer, o Matraga vai fazer justiça. Só que quando ele chega no vilarejo, ele vem montadinho no animal, né? Como a gente pode observar aqui já na resposta. Ele vem montado num burro, né? Ele vem montado num animal, tal qual Jesus Cristo, quando ele chega no Domingo de Ramos a Jerusalém. Quer dizer, Matraga não é Jesus Cristo, mas a imagem, né, da salvação chegando ao vilarejo remete à ideia de Cristo também chegando a Jerusalém. Então, esse aspecto religioso da parábola você poderia encontrar na Hora e Vez de Augusto Matraga. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha no item B. Ele pede o seguinte, a identidade da personagem Augusto Matraga passa por um processo de transformação ao longo da narrativa. Tal processo é flagrado por um evento que divide a vida do protagonista em duas fases. Bom, qual é o evento? O Matraga, ele toma uma surra, né, dos capangas lá do Major Consilva, rola despenhadeiro abaixo, todo arrebentado, acaba sendo salvo por um casal, o Serapião e a Dona Quitéria, e a partir dali, o Matraga quase morre, aparece um padre e o Matraga se confessa para o padre, e o padre diz para ele o seguinte, meu filho, todo mundo tem a sua hora e a sua vez, você há de ter a sua. Então, a partir daí, o Matraga vai buscar a sua hora e a sua vez. E ele vai se limpar de todos os delitos, de todas as coisas ruins que ele fez, né? É uma purificação, é um processo de purificação que o Matraga acaba buscando. Então, exatamente, ele pede pra gente, na questão, o evento é esse linchamento, quase linchamento, né? Que o Matraga acaba sofrendo com os... sendo surrado lá pelos capangas do Major Consilva, e ele pede para a gente também de que maneira afetou. Quer dizer, o Matraga muda, né? Ele muda radicalmente. A derrocada do Matraga faz com que ele mude o seu gênio e domine o mal, né? Ele é um homem que tem, assim, sangue nos olhos, né? Então ele vai dominar esse mal e buscar a sua hora e a sua vez, tanto que ele diz, para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Quer dizer, ele vai para o céu de qualquer maneira, é isso que ele deseja. Tudo bem? Isso você deveria ter colocado aí no item B, tá legal? Respostas curtas, bem concisas, que é o que a Unicamp normalmente prefere, tá? Vamos para a questão número 2. Na questão número 2, a gente tem aí a Ana Cristina César, né? Atrás dos olhos das meninas sérias, e o item A pede... Indique a quem se referem no texto a segunda pessoa do plural, o vós, e a terceira do plural, elas. Olha, vamos lá. Mas poderei dizer vós, que elas ousam dizer vós, dizer a quem? A vocês aí que estão me lendo. Então, esse vós seria o leitor, tá legal? E o elas são aquelas meninas sérias que estão lá no título, ok? Isso você colocaria no item A. O item B pede, por meio da partícula ou, o poema estabelece uma alternativa entre duas situações.
A ousadia e a ação de ilustrar pecados. Explique de que maneira a primeira situação é diferente da segunda, levando em consideração o título do poema. Bom, a primeira situação é a ousadia, certo? Está escrito aí na própria questão. A segunda ação, ou situação, como ele coloca aqui pra gente, seria a ação de ilustrar pecados, que significa conter o desejo da ousadia, tá? E aí ele pede para você de que maneira a primeira situação é diferente da segunda. E pede para você levar em consideração para isso o título do poema. O título apresenta para a gente já uma ambiguidade. O que há atrás dos olhos das meninas sérias? Quer dizer, elas escondem o desejo da ousadia, então por isso que está atrás dos olhos dessas meninas sérias. E também por trás desses olhos a gente tem uma aparência... aliás, os olhos são sérios, né? A aparência é uma aparência de alguém com um comportamento conservador, não é? Com um comportamento sério, uma aparência séria. É essa a ambiguidade. Tudo bem? Ok? Vamos para a questão número 3. Não é? A questão número 3, ela apresenta para a gente um fragmento do História do Cerco de Lisboa. Quase certeza que ia aparecer na segunda fase. Por quê? História do Cerco de Lisboa, leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp deste ano. Como na primeira fase não apareceu nada, obviamente ia aparecer na segunda. E aí a gente tem fragmentos logo do comecinho do livro. Né? No comecinho do livro, o revisor Raimundo Silva conversa com o historiador. Quem é o historiador? É o autor do livro História do Cerco de Lisboa, no qual o Raimundo Silva está trabalhando, revisando, corrigindo, né? Mudando ali algumas coisas que são importantes em termos de ortografia, em termos de, às vezes, entendimento. Mas ele vai fazer uma alteração gravíssima no livro, porque o historiador ele diz que os cruzados estrangeiros auxiliaram os portugueses no cerco de Lisboa de 1147. E o Raimundo Silva põe um não, né? Então ele altera radicalmente, ele põe não. Então ele muda o livro do historiador. Mas no comecinho do livro, na abertura do livro, a gente tem uma conversa entre o historiador e o Raimundo. E eles conversam sobre várias coisas, né? Eles conversam sobre o que é história, eles conversam sobre o que é literatura, eles conversam sobre o poder dos revisores. E aí a gente tem uma perspectiva que os três textos aqui acabam colocando para a gente, que vai ser justamente o item A da questão. Ele pede o seguinte: nos excertos acima, revisor e autor discutem uma questão decisiva para a escrita do romance de José Saramago. Identifique essa questão presente no diálogo entre as duas personagens e explique sua importância para o conjunto da narrativa. O que eles discutem, o que é história e o que é literatura. Para o historiador, história é vida real. Para o Raimundo Silva, história, né, o livro de história, ele é simplesmente mais um livro de literatura. Mas é um livro de literatura que não apresenta detalhes. É um livro de literatura em que a ação essencialmente está ali presente, repetindo aquilo que os outros livros de história apresentam, né? Contando que todo mundo conta sobre o cerco de Lisboa. Tanto que o Raimundo Silva faz várias críticas ao livro do historiador, né? Mais para frente no livro, não exatamente nesse início, né? Então ele pede para a gente, no item, identifique essa questão, né? Essa questão é justamente o que é história e o que é literatura. Mas ele pede para você explicar a importância disso no conjunto da narrativa, pensando-se na obra do José Saramago. Ora, História do Cerco de Lisboa é o que a gente classifica como metaficção historiográfica pós-moderna, no caso do Saramago. Há uma diferença grandiosa. Lá no romantismo, no século XIX, os romances históricos se pautavam em elementos históricos. O que o Saramago faz nessa metaficção historiográfica? Ele acrescenta no livro personagens históricas, personagens populares. Além disso, ele altera a história, ele faz uma releitura da história. No livro você tem momentos em que os tempos se confundem. O Raimundo Silva acaba, por exemplo, quando ele vai lá na Leitaria Graciosa, tem um momento que ele olha para as pessoas ali e ele imagina que alguém está entrando, falando, olha, os cruzados estão indo embora, né? Então ele está misturando os dois tempos. Então a metaficção historiográfica do Saramago, ela transforma, né, um livro de história em uma literatura com detalhes, com ações, com alterações do padrão normal do que seria apenas um livro de história. Justamente a discussão que a gente tem no início do livro entre o revisor e o historiador. Tá legal? No item B, ele pede, no terceiro excerto, o revisor utiliza a palavra deleatur, que significa essa expressão e porque ela é tão importante para o revisor. Bom,
aqui a justificativa do primeiro item, né, do item A, depois você vai ter que o finalzinho. E o que é deleatur? Deleatur em latim, eu coloquei aqui para vocês, ó, em latim significa destrua-se, significa apague. O deleatur é um símbolo, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, porque a lousa vai me trair, mas é uma coisa mais ou menos assim, tudo bem? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui eu tenho um erro, tá? Aqui eu tenho um erro, tudo bem? De escrita. Então vamos supor que eu tenho que trocar uma letra. Então o pessoal punha esse sinal aqui, o pessoal da revisão deve estar rindo do meu desenho, é uma coisa assim, indicando que tem algum erro aqui que eu preciso alterar. Tudo bem? Hoje em dia o pessoal não faz mais esse desenho, que ele é difícil. O pessoal põe um X aqui e resolve o problema. Né? Então, assim, deleatur significa apagar, destruir, apagar. Você tem até uma teclinha no computador, del, né? Delete. O que é deletar? É apagar. Tá? É o deleatur. E aqui na questão, no item B, ele pede, no terceiro excerto, o revisor utiliza a palavra deleatur. Ele realmente usa. Repara, no terceiro excerto ele diz assim: então o senhor doutor, que é o historiador, acha que a história e a vida real? Acho sim, que a história foi vida real. Quero dizer, não tenho a menor dúvida, que seria de nós se não existisse o deleatur, suspirou o revisor. Quer dizer, ele é meio irônico isso, né? Ele suspira, graças a Deus que existe o deleatur para a gente apagar as coisas erradas, para a gente apagar as bobagens, né? Que é o que ele vai fazer. Ele vai destruir, de uma certa forma, o livro do historiador. Quando ele, na verdade, ele não apaga, ele acrescenta um não. Né? Mas ele faz uma alteração grandiosa à história. O que ele vai fazer? Ele vai apagar a participação dos cruzados estrangeiros no cerco de 1147. É isso que ele vai fazer, vai apagar essa participação. Depois ele faz algumas alterações e lá para o final do livro ele coloca alguns cruzados estrangeiros participando do cerco de Lisboa. Tá legal? Então, basicamente, é essa referência ao deleatur, tá bom? Vamos para a questão número 4. Nós temos aqui um texto falando sobre Marielle Franco. Aí tem a Marielle, é uma florzinha, né? A cabeça da flor é a Marielle. Aí você tem a bala atingindo a flor, destruindo a flor, e a flor vai renascer. E quando ela renasce com muitas cabecinhas. E todas essas cabecinhas são a reprodução iconográfica da Marielle, né? Quer dizer, seriam ali várias Marielles. Quer dizer, mataram uma, mas há outras que brotam graças a essa injustiça, tá? E aí a gente tem um outro texto falando justamente sobre o luto por Marielle. Nesse texto, o José Ribamar Bessa Freire faz uma comparação com a Flor e a Náusea de Carlos Drummond de Andrade. Na Flor e a Náusea, inclusive, ele usa aqui, né, ele fala assim, ele extrai versos da Flor e a Náusea. O tempo não chegou de completa justiça, o tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. E aí ele pergunta, posso sem armas revoltar-me? Mais para frente, a flor brota, né? A flor fura o asfalto, que é o que ele coloca aqui. Fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, tudo bem? Então, há uma referência, é claro que há uma ligação entre o texto do Drummond e a charge que a gente viu. Bom, no item A, ele pede o seguinte, segundo o dicionário Michaelis, estar com a faca e o queijo na mão significa ter poder amplo e irrestrito, como isso aparece no trecho da crônica e na charge. Está se referindo, na verdade, à bala, né, ao projétil. Se você observou lá na charge, tem bem um desenho da bala mesmo aparecendo, né? Vamos voltar na charge. Aqui, ó, no segundo quadrinho, você tem a bala atravessando o corpo da flor, que seria a Marielle, né? Então, se refere aqui à bala. E no texto, a passagem se refere quando ele coloca lá, né? Estar com a faca e o queijo na mão significa ter poder amplo e restrito. No texto, você percebe isso quando ele fala aqui, ó, o inimigo, nesse pedacinho aqui, ó, né? O inimigo está com a faca, o queijo, os fuzis e as balas na mão, o que aumenta o nosso sentimento de impotência, né? Nos dois casos, em ambos os casos, né, vamos voltar lá no comentário, em ambos os casos a gente tem aí a denúncia da violência, o extermínio dos opositores, o cerceamento da liberdade, né? Você não pode falar o que você pensa ou lutar por aquilo que você acha direito, que você pode tomar uma bala, né? Você pode acabar morrendo aí por causa desse domínio que a gente tem da violência no nosso país, principalmente, ok? Bom, o item B, ele pede o seguinte, vamos voltar lá no item B, peraí.
como a ideia de munição de esperança está expressa na charge e no poema citado. A munição de esperança na charge está na flor que nasce com várias Marielles. Né? Você tem lá o rostinho, você tem a cabecinha da Marielle, né? Várias cabecinhas de Marielle aparecendo ali. E no texto do Drummond, a ideia de esperança aparece com a flor que fura o asfalto, o tédio. Né? Ela consegue romper as coisas que são mais duras. Tudo bem? Isso é a ideia da esperança para a gente. Tá? Questão número 5. Na número 5 você tem aí um texto falando sobre alguém já escreveu que a internet é um instrumento democrático. Né? E aí ele fala que a afirmação é falsa, aí ele acrescenta, a internet é um instrumento potencialmente democrático. E ele vai falar que para você, por exemplo, navegar pela internet, você precisa de algum tipo de conhecimento, né? Instrumentos, você tem que dominar instrumentos do conhecimento. Né? Você tem que dispor de algum privilégio cultural, né, para poder usar a internet com facilidade, com sabedoria. Tá? E aí ele vai falar sobre as escolas, que as escolas precisam da internet, mas também a leitura ela vai ser importante. Na verdade é o seguinte, se você não sabe ler um livro, você não vai saber ler nada na internet. A internet não vai fazer essa magia. Não é? Você tem que saber começar a ler pelo livro, depois você vai para o caminho da internet. Bom, e aí o item A pede o seguinte, de que argumentos o autor se vale para refutar a afirmação de que a internet é um instrumento democrático? Quer dizer, o acesso à internet ele é irrestrito, né? Ele fala isso para a gente, vamos aqui para o comentário, ele é potencialmente democrático, né? Como ele acaba realmente colocando lá para a gente no texto, mas é necessário que o usuário da internet ele saiba dominar alguns instrumentos, como eu falei no começo, do conhecimento. Além disso, ele coloca para a gente que a ampliação do conhecimento ocorre justamente quando o usuário ele acaba sendo capacitado pela escola a ler devagar. Né? Porque a internet é uma coisa muito dinâmica. Né? Ler devagar é essencial para a gente poder entender alguma coisa. Então, depois, releia a prova, dá uma olhadinha nos comentários aqui devagar. Tá legal? O item B, vamos voltar no item B, ele pede o seguinte, explique por que a internet pressupõe professores em carne e osso e livros. Bom, a internet pressupõe professores presenciais, né? Que nem agora que você está via internet, você está pressupondo um professor presencial. Eu realmente estou aqui agora nesse instante. Mas amanhã, quando você acessar para rever esse comentário, eu não estarei. Né? Então, assim, amanhã eu sou uma professora virtual, mas em potencial ela exigiria, de acordo com o texto, o que ele chama de professores, de mestres, né, presenciais, tá legal? Que são os professores em carne e osso, como está justamente no texto. E esses professores em carne e osso é que vão formar criticamente o usuário. A partir do quê? A partir dos livros, quer dizer, a partir da leitura. Tá legal? Vamos lá para a questão, aí você tem aí, para você ler devagar depois. Tá? Estamos agora a questão número 6, a última questão da prova, que fala sobre o checkmate, né? Ele dá a história ali do checkmate, que significa o rei está morto. E ele fala umas coisas bem interessantes, que no jogo de xadrez, na verdade, quando você dá o checkmate, não é a última jogada, é a penúltima, né? Porque o checkmate é quando o rei não tem saída. E como ele não tem saída, a rigor o jogo termina. Mas é um jogo em que o rei, na verdade, não morre ali. Você dá o checkmate e o teu adversário, quando você dá checkmate para ele, ele não vai pegar o rei e vai tombar o rei. Então, como o rei, na verdade, não morre no jogo, é um jogo que pode se reiniciar, né, o tempo todo. Aí você põe lá as pecinhas de novo e começa uma nova partida. Né? O Balbina que é craque em jogo de xadrez aqui. O item A pede pra gente. Victor da Rosa afirma que há uma ambivalência na expressão checkmate. Realmente tem, né? O rei que morre no jogo, ele na verdade não morre, ele só está agonizando. Porque, como eu falei, como o texto diz, é a penúltima jogada, o checkmate é a penúltima jogada. A última jogada é acabar, né? Você dá a vitória para o seu adversário que colocou o teu rei numa situação sem saída, né? Que seria o propósito ali do checkmate, tá? Então, é um jogo que, na verdade, tem uma sugestão de morte, mas a morte, na verdade, ela não existe, tanto que o jogo se reinicia, tudo bem? O item B, ele pede, explique com 2 argumentos, porque a posição do autor quanto à grandeza do jogo de xadrez contraria o senso comum. Então, assim, há uma grandeza, né, como ele coloca lá, vê grandeza naquele que luta até o último instante, a saber, a morte. Então, há grandeza nessa luta até o fim do jogo.
né? Você não vai parar o jogo de xadrez no meio, você vai ter sempre esperança de que você vai conseguir salvar o teu rei e não vai perder a partida, né? Uma outra coisa que é interessante no jogo de xadrez é que o jogador ele acaba sabendo, ele aceita a derrota, né? Ele vai virar o tabuleiro, ele aceita essa derrota. E o outro argumento que ele coloca para a gente é que o jogo reinicia, né? Porque o rei, na verdade, não morre, né? Você reinicia o jogo infinitamente, tá? Você deixa o rei numa situação difícil, você começa de novo. Tá legal? Essa é a questão número 6. Espero que você tenha ido muito bem, tá? Agora, é lógico que você tinha aí nessa prova também as propostas de redação, né? E aí, vamos dar uma olhadinha aqui na redação. Você tem ali a primeira redação. Você é um estudante do ensino médio na rede pública estadual e soube de um acontecimento revoltante na sua escola. Sua professora de filosofia recebeu ofensas e ameaças anônimas por suposta tentativa de doutrinação política ao ter iniciado o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos, com o texto a seguir. E aí vem o texto de Teócrito, né? Vamos pegar só o comecinho, que ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: a ninguém, nem aos deuses, nem aos demônios, nem às tiranias da terra, nem às tiranias do céu, foi dado o poder de impedir aos homens o exercício daquele que é o primeiro e maior de seus atributos, o exercício do pensamento. Porque, na verdade, o que essa professora de filosofia está fazendo aqui? Ela está estimulando o pensamento. Ela está estimulando que as pessoas, aliás, o curso sobre as origens da cidadania e dos direitos humanos modernos. Quer dizer, é a partir desse curso que ela vai estimular justamente o que Teócrito diz, o exercício do pensamento. Tá? Então, aí você tinha esse texto. Depois, nós tínhamos uma outra informação, né, sobre a direção da escola. Vamos mais daqui para frente, que a gente vai achar um segundo textinho ali, mas basicamente. A direção da escola ainda não se manifestou publicamente sobre o episódio. Indignado com a tentativa de censura que a professora sofreu por propor aos alunos reflexões fundamentais à formação cidadã, você decidiu escrever o texto de um abaixo-assinado encaminhado à direção da escola em nome dos estudantes. Então, você vai escrever o texto do abaixo-assinado. Tudo bem? Não é para colocar lá a data, o nome das pessoas e falsificar a assinatura, não. Você vai colocar o texto, tá? Depois desse texto que as pessoas assinariam, né, evidentemente. E aí ele pede, a prova da Unicamp é bem isso mesmo, você tem que fazer o que eles estão pedindo. Então, eles estão pedindo 3 coisinhas. Item A, reivindicar que a escola se posicione publicamente em defesa da professora. Então, você vai escrever o abaixo-assinado e reivindicar esse posicionamento público da escola em defesa da professora. Tá legal? Ela tem, na verdade, a escola tem que se posicionar a favor da professora. Então, você coloca lá um texto, né, no seu abaixo-assinado, você faz uma nota introdutória colocando que o abaixo-assinado, ele exige que a escola se apresente de maneira a ser favorável ao que a professora estava fazendo, né, e que não seja punida em nenhuma hipótese em decorrência de ter ministrado ali aulas que são extremamente importantes. O item B, reivindicar a manutenção de aulas de filosofia que tematizem os direitos humanos. Ótimo, né? E na verdade, você tem que mostrar por que as aulas de filosofia acabam sendo importantes. Mas isso você faz no item C. Aqui no item B é uma coisa bem simples. Você tem que colocar lá que as aulas de filosofia que tematizam os direitos humanos devem ser mantidas na escola. E aí é que vem a parte que te dá mais trabalho. Justificar suas reivindicações. Para tanto, você deve levar em conta tanto o texto acima quanto os excertos abaixo. E aí lá vem os excertos. Bom, pensando-se nesses excertos, como é que você vai justificar a sua reivindicação? Primeira coisa, você pode colocar lá que a escola deve fortalecer o respeito aos direitos humanos. E como é que ela fortalece? Fazendo com que as pessoas pensem neles, conheçam os direitos humanos, né? Reivindiquem os direitos humanos. Que, aliás, é justamente isso que está sendo reivindicado a partir do seu abaixo-assinado. Tudo bem? Aí depois você tinha um outro texto, né? Na verdade, uma charge, e aí a criancinha olhando lá para a TV. Por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos. Aí vem uma voz do além ali. Para alguns são sim.
Eles podem ensinar o povo a pensar. Pois é, e isso é super importante. E é um argumento que você pode usar. A gente sabe muito bem que em períodos de censura ou em períodos ditatoriais, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, quanto menos o povo souber, quanto menos o povo pensar, mais facilmente ele vai ser manipulado. Então, para quê? Não é aula de filosofia. Para que eu vou ensinar o povo a pensar? Não vou fazer o povo pensar, porque assim eu manipulo. Né? Isso é uma mentalidade de quem quer o domínio, de quem quer o poder. E é justamente contra isso que o teu texto deve se posicionar. Né? Então, você deve justamente defender que o professor pode ensinar o povo a pensar, sim, e deve ensinar o povo a pensar. Ok? E aí a gente vai ter depois um terceiro item, né? Um terceiro texto, em que há uma filósofa e ela fala uma coisa bem interessante, mas aqui para baixo, ó, aqui nessa linha, a partir dessa linha, o texto inteiro é interessante, mas aqui, ó, Arendt se propõe a assegurar um mundo comum marcado pela pluralidade e pela diversidade, né, o qual, através do exercício da liberdade, impediria o ressurgimento de um novo estado totalitário de natureza. Então, se a gente deixa as pessoas aceitarem ou conhecerem as possibilidades de existência, essa pluralidade, né, que a gente tem no mundo e no ser humano, não pluralidade só no sentido de gênero, no sentido de economia, no sentido de raça, sabe? Mas a pluralidade nos pensamentos. Eu não preciso ter o pensamento igual ao seu, mas eu posso respeitar o seu e você respeitar o meu. Mas para isso eu tenho que conhecer o seu pensamento e você o meu. E o que vai te ensinar a entender o que é o pensamento? Justamente as aulas de filosofia, né, que estavam lá e que defendem em especial os direitos humanos. Né? Depois a gente tem aqui um quarto texto, né, em que ele vai falar sobre a ideia dos professores não são militantes disfarçados, né? Os professores eles não são militantes. O papel do professor é abrir o horizonte intelectual do seu aluno, não é? Então é essa a defesa que deve marcar o teu texto, o teu abaixo-assinado em favor, evidentemente, das aulas da professora. Tá legal? E aí você tem aqui depois um resuminho dos textos que estão apresentados, né? Você pode dar uma olhadinha, a gente resumiu aí os textos que estão apresentados, tá? E vamos para a segunda proposta de redação, né? Bom, a segunda proposta de redação começa assim. Sua professora de geografia abriu um fórum no ambiente virtual da disciplina para discutir o tópico IDH e crescimento do PIB como indicadores de desenvolvimento e propôs as seguintes questões. E aí vem o item A, o item B, Aí lá vem, publique uma postagem nesse fórum. Então, é como se você estivesse postando lá um comentário no fórum. Mas para isso você tem que, item A, apontar em qual ranking o Brasil subiria se privilegiasse os aspectos qualidade de vida e igualdade no desenvolvimento social. Então você tem que optar. Não é? Você tem que mostrar qual é o ranking melhor para o Brasil. É ele ter um PIB, quer dizer, um produto interno bruto maior, né? Ou ele ter um IDH maior, né? O Índice de Desenvolvimento Humano. Você tem depois o item B, apresentar as consequências de priorizar o consumo para o desenvolvimento social e argumentar em favor do seu ponto de vista. Então, se você observar aqui, a gente tem dados indicando o ranking de crescimento do PIB. Se você observar, a Índia está em primeiro lugar, certo? O Brasil está em 47º. Só que assim, uma coisa interessante de você observar é que enquanto a Índia está em primeiro lugar no crescimento do PIB, vamos dar uma olhadinha aqui no ranking do IDH. IDH da Índia está lá no fim. Tudo bem? Olha só a colocação da Índia. O Brasil está melhor que a Índia, graças a Deus. Claro, lamento pela Índia. Mas aqui, o Brasil está no 79º lugar. Então, a Índia está em primeiro lugar no PIB, mas não está em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. Então, tem alguma coisa errada aí. O Brasil até que está mais ou menos, né? Lá no PIB, o Brasil está 47º, né? Meio a meio, vai, vamos pensar assim, aqui ele está em 79º. Então, você precisa avaliar os dois e estabelecer o que é melhor, né? O PIB ou o IDH, o ranking, onde o país deve estar melhor, no ranking do PIB ou no ranking do PH, né? E aí você tem alguns textos, né? Eu vou até falar brevemente aqui. A gente tem um texto 3 que mostra um breve conjunto de informações sobre as relações de consumo, não vou me deter a esses elementos.
Depois você tem aí um quarto texto falando que as principais redes de varejo da moda no país já notam melhora no ânimo dos consumidores. Então é assim, se eu tenho mais consumo, eu vou ter produção maior de elementos. Então o PIB sobe. Tudo bem? Mas significa que se você consome mais, você vai ter um nível melhor de vida? São coisas muito distintas, né? E aí a gente tem um quinto texto que fala que a Noruega foi novamente eleita, ó, esse texto é de 2015, né, como o melhor país do mundo. E a Noruega combina, né, a gente tem aqui no texto, ela combina, tá exatamente aqui, o crescimento, aqui ó, combina o crescimento de renda com um elevado nível de igualdade. Tudo bem? Bom, e aí, vem aqui, a gente tem aqui um resuminho dos textos também, para você depois ler com bastante atenção. Então, assim, você tem que escrever, o ponto de partida é você escrever no fórum da professora lá de Geografia. Item A, a primeira coisa que tem que colocar, em qual ranking? IDH ou o PIB, tá? Lembrar que você tem pesos diferentes ali. Aí o item B, as consequências, né? As consequências da gente priorizar, por exemplo, o consumo, né? Se você está preocupado com um PIB maior, você estabelece um consumo maior. Consumir mais significa não se preocupar, por exemplo, com o meio ambiente, né? Porque você está a fim de produzir, não interessa se o canudinho de plástico, né, vai matar o peixinho lá no meio do oceano, você vai querer mais é vender canudinho de plástico. Então, o consumo, ele é uma despreocupação com o meio ambiente. É lógico que eu falei do canudinho de plástico, mas a gente tem vários exemplos, né? Uma outra coisa, o consumo faz com que a mão de obra escrava cresça, né? No sentido de as pessoas viverem em condições subhumanas para produzirem cada vez mais para algumas fábricas e algumas lojas, a gente sabe muito bem que isso acontece. E um outro fator seria a ampliação das dívidas, né? Quer dizer, se o consumo aumenta, é porque as pessoas compram mais. Só que às vezes as pessoas compram sem terem dinheiro, né? E aí cria-se ali uma bola de neve, né? Porque você vai comprando mais e piorando, na verdade, a tua situação econômica, tá? São coisas que você poderia questionar. Aqui está falando sobre os três textos. No item C, ele pede argumentar em favor do próprio ponto de vista. Bom, se você escolheu o IDH, então você vai defender que é importante que o IDH seja ampliado no nosso país, né? Bom, se você escolheu o PIB, você coloca o PIB. O PIB, né? Você sabe que o PIB ele mexe com bens produzidos. Então, na verdade, quanto mais bens produzidos, mais dinheiro. Tudo bem? Então, para o PIB, considera-se apenas bens, apenas serviços que tenham algum tipo de rentabilidade econômica, tá? Para o PIB, o fluxo de produção é importante, né? Porque você produz mais, você tem mais dinheiro, evidentemente. Quanto maior a produção, maior o benefício econômico do país, né? Aliás, mais uma coisa, o PIB ele desconsidera o nível de renda, né? Se você é rico ou se você é pobre, isso eles desconsideram. Diferente, muito diferente do IDH. Né? Se você optar pelo IDH, o IDH se preocupa com coisas como expectativas de vida, como é a tua saúde, como é a sua educação, se você tem acesso à informação, se você tem acesso a um padrão de vida decente, né? Se existe escola para todo mundo, isso é um índice de desenvolvimento humano. Né? E aí você partilha ali de um dos dois elementos e aí você joga aí no item C o argumento em favor daquilo que você achar melhor. Tá certo? Eu espero profundamente que você tenha feito uma excelente prova, tá? E obtenha sucesso aí nos vestibulares desse ano, tá ok? Até a próxima vez, né, Balbino? Muito obrigado, Lu. E nós continuamos as nossas resoluções comentadas sempre. Esperamos por você.